Olá, tudo bem? Aqui é o Marcelo Sering que está falando. Para quem não me conhece, eu sou o autor do livro Poder das Cores, que fala de cromoterapia, um livro que foi publicado pela Luz da Serra Editora, um livro que eu lancei em março desse ano, março de 2020, e também eu sou coautor do livro de Constelação Familiar Sistêmica, Cases e Abordagens nos Atendimentos, que é pela editora Líder, e sendo coautor, um dos capítulos eu falo sobre constelação estrutural. E nesse vídeo eu quero trazer um pouco sobre um conhecimento que eu acabei desenvolvendo ao longo dos anos e começou tudo através de um pedido de socorro. Certa vez uma pessoa me pediu socorro, ela era uma pessoa que passava atendimento com uma outra e simplesmente morando fora do país ela começou a ter uma crise de depressão, uma crise de se sentir mal mesmo, né? De uma certa forma. Eu não lembro muito bem os detalhes, porque já faz muitos anos. E de uma certa forma, o que eu acabei fazendo? Eu não tinha recursos, né? Eu não sabia muito bem o que eu poderia fazer. Então, a partir disso, me veio uma ideia. Como eu trabalho muito com cristais, dentro de um trabalho chamado alinhamento vibracional vertebral, de repente me veio uma ideia de pegar a ficha dessa pessoa, desse paciente, dessa pessoa em atendimento, e eu resolvi montar uma mandala de cristal. E aí, gente, é aquela história, né? A gente às vezes é intuído a fazer certas coisas e o mais interessante disso tudo é que quando eu fiz essa mandala, passou alguns dias, eu tive uma resposta muito positiva dessa pessoa do tipo, olha, eu não sei o que você fez aí, mas funcionou, eu estou muito bem. Eu falei, poxa, que legal. E aí a partir disso, é, não foi só um socorro, uma situação atípica, né? Eu tive uma outra situação também de uma senhora muito com problemas emocionais também, e eu fiz isso à distância e funcionou muito bem. Então eu comecei a perceber que o trabalho de você utilizar os cristais para fazer um atendimento à distância, isso começou a ser muito interessante. Então a partir disso eu comecei a fazer todo um estudo, todo um aprofundamento em relação ao significado dos cristais, utilizando-se nessa mandala que, querendo ou não, ela se tornou terapêutica, né? Todo um processo de trabalho que você acaba desenvolvendo com a pessoa. E eu também comecei a perceber que isso era muito útil no atendimento presencial também. E no atendimento presencial, é interessante que eu tive um caso que eu lembro até hoje, de uma mulher que a conjunção dos cristais ali, na montagem dos cristais, apareceu uma questão de luto. E eu trouxe essa informação, no primeiro momento ela não teve uma resposta positiva, mas daqui a pouco ela falou, olha, e ela começou a chorar. Ela falou, você falou do luto, eu lembrei agora de uma coisa, a questão do meu pai. E aí eu vi que isso, além de você ajudar energeticamente uma pessoa com essa mandala, eu comecei a perceber que a mandala trazia informações. Então isso foi muito importante, muito interessante para ajudar a pessoa dentro daquele processo que ela estava vivendo. E querendo ou não, por mais que ela tivesse dificuldade de lembrar, a gente percebeu que na verdade ela tinha uma recusa a lidar com aquela questão. Então a mandala podia trazer também informações relacionadas àquilo que a pessoa sofria naquele momento. Mas enfim. E claro que dentro desse conhecimento, desse estudo, a gente começa a perceber o que a pessoa traz de uma certa forma de ressonância, o que ela está vibrando naquele momento e principalmente como os cristais podem ajudar. Na medida em que você está utilizando os cristais ali naquela mandala, a pessoa simplesmente começa a sentir de uma certa forma os efeitos terapêuticos dos cristais que estão ajudando aquela pessoa naquele momento. Então, acabei trabalhando e montando um curso em relação a isso, e esse curso se tornou um curso online, um curso de mandala terapêutica dos cristais, um método que eu desenvolvi, um método de ajuda, de auxílio, tanto de forma presencial como de forma à distância ou online também, ainda mais nesse momento em que todo mundo está fazendo atendimentos online por conta da pandemia e de outros fatores também, evitar aglomerações e tudo mais. Então, querendo ou não, esse é um trabalho que acaba ajudando muito para aqueles que são terapeutas e para aqueles que não são terapeutas, mas que buscam o autoconhecimento, entendimento
e usar uma ferramenta para uso pessoal também é muito válido, também é muito interessante. Se você gostou dessas informações, desse vídeo, ou se você sentiu o chamado de fazer esse curso, vamos dizer assim, ou trabalhar com isso, em algum lugar aqui você vai ter as informações para você fazer parte desse grupo. Então, um grande abraço, espero ver você junto com a gente nesse trabalho chamado Mandala Terapêutico dos Cristais. Até mais.